Olá pessoal, meu nome é Rafael, eu sou chefe do Centro de Simulação do Corpo de Fuzileiros Navais, é um setor dentro do Centro de Instrução Almirante Silva de Camargo, da Marinha do Brasil, e eu fiz mestrado aqui na PUC e estou fazendo doutorado atualmente em Ciência da Computação e linha de pesquisa Computação Gráfica. Meu orientador é o professor Alberto Barbosa Raposo, do Departamento de Informática, e como eu estou fazendo doutorado, tenho vindo aqui ao Instituto Tecgraf realizar essas pesquisas, e juntamente com o pessoal do lado do Centro de Simulação, a ideia é integrar essas pesquisas no simulador virtual para estudo topotático do terreno, que a gente chama de SVET. O SVET ele foi minha dissertação de mestrado, ele surgiu de uma dificuldade que se tem muito grande no processo ensino-aprendizagem para o estudo do terreno no planejamento de uma operação militar. Nesse estudo, a gente busca entender o que a gente chama de aspectos topotáticos do terreno, que envolve justamente o estudo da topografia de uma região, da região onde se pretende operar, e somando-se a essa topografia, as adversidades que a gente porventura encontre naquela região. Então é um processo bastante complicado, ele exige uma abstração muito grande, é muito difícil eu pegar realizar esse estudo dentro de uma sala de aula. Então os alunos, eles deslocam para regiões, né, que a gente já conhece, que já costumamos a fazer essas análises, e a grande dificuldade que eu tenho dentro dessa região, como eu mencionei, é a abstração em imaginar por onde eu passaria, por exemplo, a minha companhia, aonde que eu vou posicionar a minha instalação logística para prover esse apoio, né, para a campanha de uma maneira geral. E com isso, o SVET ele veio para justamente tratar essa questão de imaginar as coisas no terreno. Tudo aquilo que eu imaginava ou imagino quando eu vou fazer essa análise num terreno real, nesse simulador eu consigo enxergar a minha área de operações. É um terreno virtualmente criado, posso criar de qualquer lugar do mundo, e dentro desse terreno, dessa região virtual, eu consigo desenhar nesse terreno, eu consigo inserir recursos que normalmente a gente tem em sala de aula. Consigo inserir simbologias, consigo inserir objetos, consigo desenhar nessa região, e isso vem a tratar justamente essa dificuldade que eu tenho dessa abstração, de ter que imaginar tudo aquilo que está dentro daquela área ali. Então, o maior desafio que a gente teve foi justamente inserir uma turma com 30 a 40 alunos dentro desse terreno virtual, de forma que eles consigam interagir e entender o conteúdo que está sendo ministrado. E para fazer frente a isso, nós criamos 3 interfaces, e todas elas com as suas independências, capazes de deslocar dentro desse terreno e interagirem entre si. A primeira interface, a gente chama de interface de projeção. Ela pode ser usada numa televisão ou em projetores, e com ela a gente consegue enxergar esse terreno. A grande característica que a gente visualiza é que ela consegue atingir uma grande quantidade de alunos dentro de uma sala. Além disso, ela permite um contato positivo entre o instrutor e os alunos, de forma que ele consiga entender e o instrutor consiga visualizar se os alunos estão entendendo ou se está tendo alguma cara de dúvida, ou se está tendo alguma dificuldade nesse processo de aprendizagem. Já a segunda interface, ela é a interface construtiva, que a gente chama. Ela pode ser usada num tablet ou num laptop, e você tem a observação do alto do terreno, daquela região. É ortográfica, né? Perpendicular ao terreno. E a grande vantagem que ela possui em relação às outras é que, como a gente enxerga o terreno do alto, a gente pode enxergar seja uma imagem de satélite ou uma carta militar, é possível a gente desenhar com uma maior facilidade, a gente consegue ter aquela visão ampla ali de toda a aula que a gente está dando, né? Ou que a gente está anotando como aluno, e consegue ter uma visão melhor daquilo que a gente está tendo instrução ou ensinando. A terceira e última interface, a gente chama de interface realidade virtual. Literalmente, né, a gente usa um óculos de realidade virtual para poder ter esse processo. As interações entre os usuários, elas ocorrem por meio de um avatar, está uniformizado esse avatar, então a gente consegue observar, apontar para os locais, então a interação é bastante interessante nesse sentido. E a grande vantagem que a gente visualiza é a possibilidade de detalhar melhor o nosso estudo, dentro de uma região específica, se a gente quiser aprofundar o nosso estudo numa determinada área lá, ou também
a gente conseguir, a possibilidade que a gente tem de fazer um estudo muito próximo das condições reais que nós teríamos num terreno, numa área real. É bem interessante essa interação que a gente tem com essa interface. Em termos de tecnologia que nós buscamos lá, nós estamos trabalhando, ela envolve justamente a parte de comunicação entre essas três interfaces. A gente utiliza hoje o Oculus Quest de realidade virtual na segunda versão. Nós estamos realizando pesquisas justamente com o foco em permitir a criação de áreas grandes, nisso quando eu digo áreas grandes de 20, 30 km quadrados, e fazer com que essas áreas elas caibam dentro de um óculos de realidade virtual sem a necessidade de um computador para se estar conectado. O que a gente espera em termos de trabalhos futuros é justamente permitir que esses estudos sejam realizados por meio da internet, meio de conexão web, que seja eu aqui na minha sala no Rio de Janeiro e tentando ministrar essa aula para os alunos que estejam, por exemplo, na região norte ou na região, qualquer região do país. Então, esse projeto é inovador à medida que eu consigo inserir vários usuários através dos três tipos de interface, sendo que eu posso ter várias máquinas usando a mesma interface, ou seja, eu posso ter 4, 5, 6 óculos de realidade virtual, atuando junto com 3, 4 tablets e dando instrução para 2, 3 salas ao mesmo tempo com o projetor. Eu não tenho limite, o limite é muito mais máquina, equipamento. Então eu posso pegar todas essas interfaces, esses usuários, e permitir um estudo em tempo real, com interações entre si, dentro de uma região que pode ser de qualquer canto do mundo. Toda essa parte, todo esse processo de ensino, aprendizagem, à medida que eu também, como eu falei anteriormente, eu tiro da equação a abstração, a questão de eu ter que imaginar as coisas no terreno conforme eu for dando essa instrução para os usuários, me dá um ganho muito grande no meu processo de ensino-aprendizagem. E aí com isso eu consigo ter planejamentos melhores, eu consigo ter análises melhores de terreno e, em consequência, como eu mencionei anteriormente, eu vou ter uma qualidade melhor nos meus planos e, com isso, o andamento da minha operação, seja ela garantia da lei da ordem, seja ela uma operação humanitária ou operação de paz, independente de qual operação que for, eu vou tendo um produto melhor, eu consigo ter um resultado melhor e, com isso, eu vou ter uma resposta melhor. E, como eu mencionei anteriormente, eu vou preservar mais vidas, eu vou ter um aproveitamento melhor e reduzir ao máximo os danos colaterais. Então, pessoal, se vocês gostaram do projeto do SVET, se interessaram, fiquem à vontade para acessar o nosso link aqui na bio.